Começando mais um Silent Conecta. Isa, estamos no último dia, nas últimas horas da Expo Lazer 2026. Queria saber um pouco da sua opinião, como que foram, se as expectativas, né, que a gente planejou para essa edição, se elas foram atendidas, o que você acha que foram os pontos positivos do nosso stand, da nossa participação nessa edição da feira? Sim, toda vez que a gente vem para Expo Lazer, a gente sempre vem cheio de expectativa, porque é justamente onde a gente traz tudo que a gente trabalhou nos últimos 2 anos, a gente traz justamente para a Expo Lazer. E eu acho que as expectativas foram sim atendidas, principalmente nessa parte de, não de ressignificar, mas de reafirmar o nosso posicionamento como marca nessa parte de tecnologia que transforma ambientes, da gente sair um pouco do foco da motobomba, que é muito importante para a gente, mas para a gente abrir esses horizontes nos outros produtos, né? Então, acho que a gente conseguiu, sim, trazer esse reforço da nossa marca, da tecnologia, inovação, tudo isso transformando o ambiente, tanto do cliente quanto a experiência do consumidor, né? Do especificador técnico. Realmente. E até fazendo assim um exercício, né, voltando um pouco no tempo, a gente está desde segunda-feira trabalhando isso muito forte, né? Primeiro com a Convenção de Vendas 2026, onde a gente fala isso de uma forma muito forte para o time comercial, né? Com várias surpresas, com lançamentos que eles não esperavam, que a gente aguardou até o último momento. E aí vem para a feira e a gente vê esse sucesso todo, né? O stand o tempo todo cheio, vários dias aqui, as pessoas saindo sem voz de tanto falar, de tanto explicar, comentar os produtos. Mas me diz uma coisa, eu queria que você compartilhasse o que vocês pensaram, ou como vocês pensaram transmitir esse novo momento da Silent, né, de uma empresa de tecnologia que transforma ambientes, para o público que estaria presente, que estava presente aqui na feira. O que vocês pensaram? Como traduzir isso em termos de experiência? Sim, a gente inovou bastante. E a gente sabe que toda coisa, todo produto inovador, ele gera dúvidas. Assim como a nossa motobomba gerou dúvidas lá no passado, os nossos produtos que a gente está trazendo agora gerariam dúvidas. Então, Sim. o que a gente fez? A gente buscou trazer experiências bem imersivas numa aplicação real. Então, tanto a piscina quanto os nossos totens de produto, eles estão todos funcionais. Então, o cliente consegue vir, mexer nos produtos. A nossa bomba característica IP68 está no aquário também. Consegue ver todos os produtos, interagir com eles, tanto no físico quanto ali no aplicativo. Isso fica muito fácil de mostrar para o cliente, o revendedor que está vindo, especialmente nessa feira, o revendedor que está vindo buscar soluções novas, entender como que ele pode traduzir isso numa vantagem clara para o cliente dele, né? Então, tudo isso gerou uma aceitação muito maior dos nossos produtos. E eu imagino que isso tenha gerado uma aceitação tão grande que vender tenha ficado muito mais fácil. Então, eu queria te Não. pedir como que isso influenciou também nos pedidos, nas negociações da feira. Sim, com certeza o nosso marketing, junto com a equipe de engenharia, em termos de desenvolvimento de produtos, né, com os lançamentos, contribuíram muito para que essa feira fosse muito especial em termos de resultado para a Silent. Mas até trazendo um pouquinho assim para o trabalho que vocês desenvolveram no nosso stand, é impressionante a quantidade de cliente que queria não somente comprar os nossos produtos, né, os lançamentos, porque se surpreenderam com o nível de tecnologia, de experiência, é, de conectividade na experiência do usuário, né? Então, assim, a gente recebia a demanda não somente por comprar os produtos, mas também por comprar o mostruário, né, que se chamou de totem. Então, assim, agora mesmo, assim, alguns clientes me procuraram e falaram assim, bom, a feira está acabando, será que a gente pode comprar esse mostruário? Ou como que a gente faz para encomendar na fábrica? Então, até dando um retorno, eu acho que o marketing, né, parabenizar você e o Fabrício, junto com a equipe toda envolvida, acho que acertaram muito e isso contribuiu e facilitou muito o trabalho da área comercial, falando em termos de representantes e nossa equipe interna, no processo de venda da feira, porque os clientes que vieram aqui tiveram uma experiência tão boa com os lançamentos que a gente fez, que essa barreira da novidade, que às vezes deixa medo, né, que cria uma insegurança, ela foi quebrada durante a visita no nosso estande. E aí, talvez, até fazendo um pouco de analogia à bomba, hoje a nossa bomba representa uma segurança tão grande para a revenda que trabalha com ela, né, em termos de qualidade, em termos de tecnologia embarcada na motobomba, que o cliente, ao ter essa experiência, se sentiu à vontade de escalar a venda num produto novo, né? Então tivemos programações assim bem surpreendentes nesses lançamentos, e isso foi super positivo. E até trazendo um pouquinho aqui, né? Claro que a gente fala muito mais de um foco nacional nessa feira, mas a gente teve isso também no mercado internacional, né? Então tivemos importantes clientes que nos visitaram nessa feira
que ficaram impressionados com os produtos, ficaram impressionados com a força da Silent no mercado nacional, e isso contribuiu, inclusive, para resultados para a nossa área de exportação. Então, foi super positivo. Eu acho que, nesse tipo, respondendo a sua pergunta, o marketing e a engenharia nos ajudaram muito, né, no comercial. E falando um pouco dos próximos passos em relação ao marketing, Isa, o que você acredita que serão os próximos passos para a Silent continuar nesse processo de, como que eu posso dizer, de traduzir, né, toda essa tecnologia que a gente está trazendo para o mercado em maior capilaridade no mercado, né? Essa tecnologia chegar para mais pessoas possíveis. Uhum. O que a gente precisa continuar fazendo é continuar simplificando essa geração de valores, né? Tanto os produtos que a gente trouxe hoje, eles são produtos que eles são mais estéticos do que aqueles que a gente tinha antes. E eles são produtos que conversam um pouco mais com aquele público, com o arquiteto, com o engenheiro, com o paisagista. Claro, não deixando de lado o nosso público mais técnico, né, especificador. Mas a ideia é continuar fazendo treinamentos desses produtos, continuar levando essa tecnologia para o Brasil todo, né, mesmo que algum cliente não tenha conseguido vir aqui na Expo Lazer, a gente vai estar sempre disponível também para explicar sobre esses produtos. E continuar esse trabalho forte de divulgação em redes sociais, conseguir levar para a maior quantidade de pessoas possíveis essas tecnologias que a gente está trazendo, que estão bem legais, estão competitivas e estão resolvendo muitos problemas para todos os clientes. Bacana, estão competitivas mesmo. Acho que esse é um feedback que a gente escutou bastante dos nossos clientes, né? Porque eles esperavam, talvez pelo nível de tecnologia que a gente trouxe no mercado, eles esperavam que ia ser um posicionamento muito maior, e a gente conseguiu trazer isso de uma forma que agregue, né, no processo de venda da revenda também, não seja algo que seja difícil ela passar pro consumidor final, pro dono da propriedade, pro dono da casa, né? Então, acho que esse mix ficou bem interessante. Isa, você falou das nossas redes, né? Compartilha conosco quais são os caminhos que os clientes conseguem acompanhar as nossas novidades, os nossos próximos lançamentos, até porque eu sei, né, dividindo aqui um pouco com vocês um spoiler, terão novidades ainda no segundo semestre, a Silent não parou na Expo Lazer. Então, como que os nossos clientes conseguem acompanhar essas novidades e ficar sabendo em primeira mão? Sim, todos os lançamentos que a gente teve aqui, inclusive esses próximos que o Luiz falou, como a gente construiu uma base muito sólida para esses lançamentos, vai estar sendo cada vez mais fácil a gente inovar. Tudo isso vocês podem conferir em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, no @SilentBrasil. Bacana. Isa, esse ano a gente faz o lançamento do aplicativo Connect Silent, muito atrelado a toda a ideia, todo o contexto dos nossos produtos, dos lançamentos, né, da linha de automatização e dessa ideia de conectividade que hoje a gente entende que é fundamental no segmento de lazer. Como que você entende que a gente consegue, talvez assim, quais os melhores caminhos e quais foram as estratégias que a gente utilizou durante a feira para fazer essa conexão com os nossos clientes e com os consumidores finais? Sim. Então, como a gente comentou antes, a gente tentou aproximar tudo do público, né? Tudo dos nossos clientes, tanto o aplicativo que integra todos os ambientes da casa, justamente essas experiências imersivas que a gente trouxe. E uma das formas também de conseguir coletar essa opinião do cliente e entender o quanto a Silent faz sentido para ele foi trazendo o podcast, que a gente fez em parceria com a empresa Liralink, que está atrás das câmeras ali com a gente. Então, é muito interessante e é sempre melhor que a gente tenha realmente quem usufrui do nosso produto falando pela gente. Então, é uma comprovação muito legal que a gente realmente resolve muitos problemas. E você sabe que você trouxe algo muito legal. Eu participei de um dos podcasts que eu participei, foi com um projetista, e até atrelado ao que você falou recentemente, né, da necessidade de a gente, nessa feira, também atingir novos públicos e trazer para próximo nesse momento, né, não somente falar de motobomba, mas falar do contexto global da instalação da piscina que hoje a gente faz parte. E a gente percebeu exatamente isso, o quanto, por exemplo, no meu caso, o quanto o projetista, que era o Luiz Henrique da Comax, estava feliz e satisfeito de ver esse novo passo da Silent, né? E quanto ele estava satisfeito de entender que agora ele tem um novo parceiro para poder usar isso também. Então, eu acho que o podcast tem esse sentido também de trazer a voz a voz dos parceiros ou a voz dos clientes, e às vezes até traduzir de uma forma que nós, como indústria,
não vamos conseguir tanto, porque eles têm a percepção natural deles, A né? gente E não isso tá na linha de frente. exatamente. Então, acho que isso foi muito interessante, foi uma experiência bem legal dessa feira e que eu acho que é só um pontapé inicial na nossa história, né? Bom, assim encerramos mais uma edição da Expo Lazer. Muito felizes com todo o trabalho realizado. Agradecemos todos os clientes e todas as pessoas que visitaram o nosso stand e fez isso aqui ser tão especial para todos nós. Para a Salient é uma feira que vai marcar para sempre, né? Muda a história da companhia nessa feira. E assim encerramos mais um Salient Connect.